Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast, videocast, na verdade, tijolo por tijolo, onde nós comentaremos um pouquinho do desempenho do mercado imobiliário, principalmente dos fundos imobiliários, ao longo do último mês de junho. E para isso, eu estou aqui com o Wellington. Tudo bem, Well? Tudo bem, Renato? Olá, pessoal. Vamos lá para comentar mais um mês. Exato, e aqui acho que é importante já contextualizar, né? Basicamente, a mesma dinâmica que nós observamos nos meses anteriores continuou acontecendo. Isso à luz de N fatores que continuam prejudicando o desempenho dos ativos locais, né? Uma dúvida sobre a trajetória fiscal, rumo da taxa Selic, isso invariavelmente tem um peso muito grande sobre a renda variável, mas em especial ainda mais sobre os fundos imobiliários. Então, notadamente, nós tivemos novamente um mês ruim para o índice, para o IFIX. A gente, como vocês sabem, nós temos um período de avaliação da carteira um pouquinho diferente. Nós consideramos a carteira do 5º dia útil até o 5º dia útil do mês subsequente. Mas se a gente considerar o mês fechado de junho, o IFIX teve um desempenho ruim. O IFIX fechou com uma queda de 1,04% no mês. E no ano, no final, né, no dia 31 de junho, como que estava, dia 30 de junho, na verdade, estava um pouquinho acima da linha d'água, 1,08% de alta. Se você considerar que isso é em 6 meses, ele está bem para trás do CDI, por exemplo, que eu particularmente não acho muito justo, não é fair, né, você comparar renda fixa com renda variável, mas na média os investidores acabam utilizando ali como um benchmark de referência. Isso só mostra o quão restritivos os juros reais e nominais estão aqui no Brasil, né? Exatamente. E aí, Renato, é curioso se a gente trazer para aquela janela na qual a gente faz a avaliação, porque aqui talvez a gente já comece a ter um pouco do reflexo da melhora que a gente observou no mês de junho. Então, mês de julho, desculpa. Lembrando que a nossa janela é no mês de junho aqui, né? Olhando o fechamento de junho, mas quando a gente traz até já para o 5º dia útil do mês de julho, diminuiu um pouco, né, dessa queda do IFIX, que no período teve um intervalo ali de queda de 0,51%. E aí, acho que já entrando aqui, né, para o nosso portfólio, a gente fez um movimento no mês anterior, tentando melhorar aqui a estrutura, né, da nossa carteira, trazendo mais exposição ao papel, já começou, acho que, surtir efeito, né? A gente viu, né, nessa mesma janela, enquanto o IFIX teve uma queda de 0,5%, 0,51% para ser exato, a gente teve um leve ganho ali de 0,13%, praticamente, né, pouco mais de 0,6 ponto percentual à frente do IFIX nessa janela. É difícil, a gente estava dando soco em ponta de faca, né? E aqui acho que reconhecer a estratégia e as mudanças de estratégias são pertinentes, né? Só muda de opinião quem tem, né? A gente vinha com uma perspectiva de que os fundos imobiliários de tijolos seriam as melhores forças motrizes ali por trás de um desempenho de uma carteira e aparentemente estávamos enganados sobre a quantidade de cortes adicionais na Selic que teríamos. E aí, eu acho que nós e o mercado como um todo tínhamos na conta um ciclo mais longevo de queda de taxa de juros, né? E aí, a partir do momento que ficou mais claro que a Selic não cairia da forma que esperávamos antes, era hora de revisar a tese, né? Era hora de pensar, poxa, o ganho de capital a gente ainda acredita que está entre os tijolos. Quem vai dar o grande alfa, né, o grande poder de valorização nas carteiras relacionadas aos fundos imobiliários, naturalmente vai vir do tijolo. Dificilmente você vai ter um ganho de capital muito grande em fundos de papel. Não será que tenhamos um efeito externo, como um advento de uma tributação na pessoa física e os fundos imobiliários não. Enfim, enquanto isso não acontecer, é difícil você ter um ganho de capital muito relevante entre os fundos de papel. Você pode ter uma renda, que é justamente o nosso objetivo aqui, mas os ganhos viriam dos tijolos. Só que não adianta ficar tentando bater no mercado, né, e contra essa tese, se na verdade o que a gente está vendo são adições de prêmios na curva, né? A gente ainda vê uma taxa de juros a taxa de juros futura em alta, a projeção de inflação implícita em alta, tudo isso acaba prejudicando qualquer tese de crescimento. E aí a gente já teve que ceder um pouco, né, pelo menos nos últimos meses aqui, em prol dessa nova estratégia e adotou essa nova composição da carteira muito alinhada com o IFIX, né? Hoje, quando você olha para o IFIX,
mais ou menos 50-50, né? Não é exatamente essa magnitude, né? Mas muito próximo disso. Né? Hoje está mais ou menos 46% em fundo de papel e 53-54% em fundos de tijolos, né? Desses 46% de fundo de papel, basicamente 7-8% é FOF, fundos de fundos, e o restante são fundos recebíveis. Se você olha a nossa carteira, é muito parecido, né? A gente acabou alinhando a nossa estratégia à estratégia do IFIX e colhemos frutos, né? Como você bem disse, nesse finalzinho de mês aqui, a gente teve uma arrancada e quase 1 ponto percentual de ganho ao IFIX. E isso, no acumulado do ano, vai tirando um pouco da gordura. E essa gordura que a gente acabou tendo negativa vis-à-vis o IFIX, diz respeito justamente a isso, né? Nós estávamos subponderados, né? A gente tinha menos papel na carteira e mais tijolos. E aí todo mundo sabe a história daqui para frente. Né? Então, está dando números a essa informação que você trouxe, Renato. No quinto dia útil agora de julho, né, dia 5 de julho, a nossa carteira então tinha uma diferença ali na IFIX, na qual a gente acumulou uma queda de 1,15% e o IFIX um leve ganho de 0,44%. E, naturalmente, é o que você falou, né? Essa diferença a gente entende que pode diminuir ao passo que a gente já estruturou aqui esse mês, talvez deu algum sinal aqui de que é o caminho para a gente fechar esse gap aqui pro IFIX. E sejamos sinceros aqui, é 1%, né, pessoal? Esse 1%, obviamente a gente gostaria de ter uma figura mais bonita nesse momento, mas 1% você reverte isso aqui em 1 mês, 2 meses. Facilmente você consegue voltar para o campo positivo se o cenário realmente corroborar aqui com a nossa perspectiva. Mas por que a gente acha que de fato você tem um espaço ali oportuno para que os fundos continuem melhorando, né, daqui para frente? Justamente por conta do dividend yield, né? E aqui a gente já explicou várias vezes essa tese, mas é importante trazer aqui de novo em perspectiva, né? Se a gente assumir que a indústria imobiliária como um todo vai repassar a inflação, os fundos de papel é muito verdade, né? Porque basicamente aqueles títulos que estão dentro do fundo, eles remuneram a inflação. Mas se a gente assumir que os tijolos também repassarão a inflação, dá para comparar com o título da NTNB, né? Ou o Tesouro IPCA. A gente fala muito dos IPCAs mais 6. Hoje, o IFIX está dando IPCA mais 11,1%. É muito prêmio em relação à renda fixa, né? A gente está falando de 5 pontos percentuais. Ok, é um instrumento de renda variável, é um instrumento que tem um risco maior do que o título de renda fixa. É um instrumento que talvez não tenha a mesma convexidade, né? Falando financesa aqui, basicamente quando a taxa de juros cai, um ativo de renda fixa automaticamente se valoriza por uma conta de efeito de marcação ao mercado. É líquido e certo, é matemática. No fundo imobiliário, não necessariamente, né? Os investidores precisam fazer esse ajuste e aí não necessariamente eles vão fazer na mesma proporção e na mesma velocidade que vai acontecer na renda fixa. Mas ainda assim, eu acho que a gente tem uma gordura tão grande ali que para os próximos meses, pelo menos, diminui a probabilidade de que você tenha o efeito 6 sigmas, né? Uma queda inesperada muito forte, porque realmente já está bem descontado, né? Sim, acho que eu queria até fazer um alerta aqui para o investidor, em meias conversas que eu tenho tido com alguns clientes, né, com alguns investidores, de que, assim, apesar desse prêmio extremamente interessante, então, quando a gente olha para preço, né, o momento é favorável para a classe, mas ter de novo aquela em mente de que é um momento para pensar principalmente em renda. Né? Se você olha para curto prazo, pensando em ganho de capital, por mais que a gente veja, né, um espaço para ganho de capital em tijolo, ter ciência que é uma visão mais de médio e longo prazo e priorizar a renda nesse momento. E não é muito diferente que, por exemplo, não é muito diferente do que a gente está fazendo nas carteiras de ações também, né? A gente tem priorizado nas nossas estratégias muito mais dividendo. No linguajar de mercado, né, quando você vai falar com gestor ou quando você vai falar com outros tipos de investidores, basicamente o que a gente está fazendo é encurtar a duration. E acho que quem é iniciado na renda fixa sabe que isso é um fator importante. Duration, grosso modo, é o risco de taxa de juros. É o quão suscetível a oscilações das taxas de juros um instrumento está, seja ele renda fixa ou renda variável. Quanto menor a duration, ou seja, quanto menos o prazo médio da carteira, menos predisposto a dores de barriga na curva de juros você está. Então, é por isso que a gente está encurtando a duration, dando preferência para fundos de papel. Né? Fundos de papel, você tem um vencimento. É um dado finito. Né? A carteira média de fundos de papel hoje está na casa de 6 anos, 5, 6 anos. Enquanto que um fundo de tijolo,
a gente espera que seja eterno, né? São edifícios corporativos, são galpões logísticos, são shoppings, né? Que a duration, né? O prazo de vencimento, entre aspas, é muito alongado, né? Você não tem a perspectiva de quando aquele imóvel vai ser de fato vendido. Um título de renda fixa é líquido e certo. Deu a data lá do vencimento, acabou o compromisso, vida que segue. Exatamente. E aí, já que você falou um pouco em setores aqui, Renato, queria dar os nomes para como foi, né, esse desempenho. Então, este foi um mês que, naturalmente, foi papel, maior contribuição positiva aqui, né, vindo do HGCR na carteira. E os lados negativos, né, os 2 pontos mais negativos aqui na carteira, 019 e 013, foi PVBI e VISC11. Duas histórias que a gente continua gostando, e por motivos específicos, né? No caso do PVBI, o fundo foi a mercado para uma emissão de cotas em meio a um aumento de uma aquisição recente para aumentar a capital. E no caso do VISC, a gente já tinha, né, já adiantava no passado de que parte da distribuição não era recorrente, né? Ela vinha fazendo, queimando um pouco de gordura de acumulado, e agora que parece que o mercado, né, observou que, de fato, esse dividendo pode ser menor por conta de chegar próximo do final dessa gordura, acabou batendo um pouco na cota. Mas é muito pontual, né? A gente continua olhando a médio e longo prazo e gostando da tese, lembrando que os fundos têm uma característica de que tem que distribuir o lucro semestral, né, dentro de 6 meses, então eles acabam fazendo essas diluições, linearizando a distribuição, mas chega um momento que o que não é recorrente acaba terminando, né, encerrando. Exato, acho que isso é um ponto super importante, que talvez quem está nos acompanhando não faça essa análise todas as vezes, né? Mas o fundo tem o regime de caixa e o regime de competência, né? O caixa é basicamente aquilo que ele recebeu, né, efetivamente já entrou, e o competência é aquilo que ele já reconheceu, não necessariamente já entrou no caixa dele. Muitas vezes você tem um ganho de competência muito grande, mas no caixa não tanto. Então é por isso extremamente importante acompanhar como que está o regime de caixa daquele fundo, para ver se aquelas distribuições anteriores, elas são condizentes com a atual geração de caixa. E aí aconteceu isso com o VISC, né? Você tinha ali, por exemplo, um evento de liquidez que aumentou os recebíveis, e aí então na competência cresceu muito, só que o caixa foi exaurindo aquilo pouco a pouco. E aí teve uma hora que você não consegue mais sustentar aqueles níveis. A gente acompanha todos os meses quais fundos estão pagando em linha com a geração de caixa, né? A gente gosta daqueles que estejam minimamente adequados, né? Minimamente em linha com a geração de caixa. Vai ter momento que vai estar acima da geração de caixa, porque ele está exaurindo uma reserva de competência, né? Alguma coisa lá no passado, mas começa a acender a luz de alerta. Nesse caso do VISC, a gente já sabia disso, né? A gente já tinha isso na conta. Inclusive, no nosso modelo, a gente assume que essas distribuições elas não seriam naquele nível anterior, né? Então, pra gente não era surpresa. Só que, aparentemente, muito investidor viu aquilo, achou que fosse uma coisa ruim e, na verdade, era uma coisa antecipada. Essas quedas é o tipo de queda que eu acho que a gente tem que aproveitar Oportuno. E comprar, né? Sim. E acho que, até voltando um pouco mais, pensando em cenário, Renato, acho que tem um outro fator que contribuiu, né, para este mês, que vale a gente mencionar, que foi as discussões em meio à reforma tributária, né? Então, em meio a todo esse contexto, se a gente olhar, né, o desempenho negativo do mês, ele tem um quê dessas discussões, né? Chegou a se ventilar... Um toque de crueldade a mais para esse mês. Chegou a se ventilar a tributação, né, sobre os fundos imobiliários. Lembrando, e eu tenho dado essa ênfase para os investidores, né? O fundo imobiliário, ele não é isento, ele está isento. Então, estar isento muda toda a história. Em algum momento, se isso muda, de fato pode penalizar, né? Tiveram discussões de qual poderia ser o tamanho desse impacto, mas o fato é que ficou somente nos rumores, né? A definição até aqui é de que os fundos vão decidir se serão contribuintes ou não, então o impacto a gente entende que é mínimo, porque a princípio a ideia é de que não deve mudar muito a regra do jogo como está funcionando até então. Acho que o ponto aqui que chamou mais atenção, né, que suscitou mais dúvidas, é que essa discussão foi totalmente diferente das anteriores, né? Anteriores, a gente questionava muito a tributação do investidor, não do veículo, né? Então, a discussão era, o Wellington vai pagar imposto sobre o dividendo? 20%, 10%, 15%?
e aí não teria uma data definida e um valor definido. A discussão estava muito em cima do dividendo. Que, na nossa opinião, isso pode em algum momento cair. Principalmente se cair das ações, vai cair dos fundos imobiliários. E que é sim um golpe para o investidor, mas é algo que, como você falou, está isento, né? Ele não é isento. Essa regra poderia ser revista em algum momento. Tem quem defenda, tem quem não defenda, tem quem defenda que isso tem que ser parecido com quem recebe aluguel de uma casa que tem que pagar imposto. Enfim, eu não vou entrar nesses méritos. Mas a discussão dessa vez, ela foi diferente. E pegou num ponto bastante sensível. Para mim, o ponto nevrálgico da tese de fundos imobiliários, né? A gente já escreveu em outros relatórios que a nossa visão mais positiva para os fundos imobiliários, ela advém muito mais de uma eficiência tributária que o veículo goza do que necessariamente do que o investidor goza. Por exemplo, a isenção do dividendo, ela é válida para mim e para você, pessoa física que está nos assistindo. Mas ela não é válida para todos os investidores, né? O investidor estrangeiro, por exemplo, ele não goza desse mesmo benefício. Então, para ele, não é aquilo que importa dele comprar ou não comprar, né? Mas um que é para todo mundo, né? Ele não distingue se é estrangeiro, se é profissional, se é pessoa física, é a tributação do veículo, né? O fundo imobiliário, o CNPJ fundo imobiliário, ele é muito eficiente fiscalmente falando. Então faz muito mais sentido, muitas vezes, você comprar, principalmente para quem quer renda, né? Não necessariamente crescimento, mas faz muito mais sentido você comprar um fundo imobiliário de um shopping do que necessariamente comprar uma ação da Iguatemi, da Multiplan, da Alus. Por quê? Porque vários impostos lá dentro não são pagos. ICMS, PIS, COFINS, né? Todos esses impostos, o fundo ele é isento. E a discussão era justamente sobre isso, né? Não somente para fundo imobiliário, é importante dizer que seria para fundo imobiliário e FIAGRO, e basicamente naqueles que transitam dentro da sua estrutura imóveis, né? Então os fundos de papel, eles não entrariam nessa discussão. Então a ideia é que eles, por serem prestadores de serviços, né? Eles compram e vendem imóveis e tem uma receita de aluguel lá dentro, eles deveriam ser tributados sobre as novas CBS e IBS. Ainda não, a gente não sabe exatamente quanto que é IBS e quanto que é CBS, né? Mas as discussões aqui no mercado dão alguma coisa perto de 17%, 18% para o IBS, né? Que é o Imposto de Bens e Serviços, e o CBS, que é Contribuições sobre Bens e Serviços, que teria alguma coisa na casa de 8,8%. Somando as duas, dá 26,5%. Sai de 0 para Sai de 0 para 26,5. É um quarto da receita que passaria a ser tributado. Então, realmente, mesmo que se os fundos fossem muito eficientes, né? Então, ok, eu sou tributado em 26% aqui em cima, né? Na minha receita. Se eu for muito eficiente lá embaixo, né? Então, nas minhas despesas, nos meus custos, na minha taxa de administração, eu consigo diluir o efeito para cotista. Desses 26, sei lá, transformar em 10% de impacto, 20% de impacto, aqui a gente não tem ao certo quanto seria. Mas o fato é que seria algo muito mais danoso do que necessariamente o dividendo. Só que, ao mesmo tempo que isso poderia prejudicar os fundos imobiliários, também poderia prejudicar a cadeia de imóveis como um todo. O El já escreveu aqui em vários relatórios o quão importante os fundos imobiliários se tornaram para o fomento da indústria, né, em termos de financiamento. Exatamente. Se a gente volta um pouco, né, nos números, a gente se lembra que a construção civil ela é extremamente dependente de crédito, né, nas duas pontas, seja para quem está produzindo, desenvolvendo imóvel, seja para quem vai comprar esse imóvel. Então, a gente entende que a cadeia continua sendo importante e acho que não à toa a gente viu essa discussão, ela ganhando corpo, depois sendo enfraquecida ainda dentro das discussões na Câmara. O fato é que, a princípio, o que a gente observa é que nada muda do jogo até então, né? Mas, de novo, neste momento, né? É uma regra que pode ser revista, que pode acontecer em algum momento e acho que não seria uma grande surpresa. E o investidor, ele acaba antecipando, né? No meio do ruído, a gente viu as cotas acaba sofrendo por conta disso. Exato. O bode está amarrado no meio da sala com barbante, né? Então, assim, a gente vai ter volatilidade, a gente vai ter dúvidas relacionadas a isso. A reforma tributária foi aprovada, né? Depois que a gente escreveu o relatório, né? Quando a gente grava esse vídeo já foi aprovada. Mas ainda tem muitas partes móveis, né? Para definir quem vai ser isento, quem não vai ser isento, quanto que vai ser CBS, quanto que vai ser IBS. Então, tudo isso ainda se tem desconto ou não, né? Se tem desconto ou não, né? Então, tudo isso fica aqui aquele gostinho de incerteza. E a última coisa que o investidor quer é incerteza. Risco, a gente sabe que faz parte do negócio. Você comprar um fundo imobiliário, né? Comprar uma laje corporativa que está alugada para a empresa XPTO, aquela empresa XPTO deixa aquele escritório. Isso é risco. Isso a gente mapeia.
Isso a gente pode mitigar. Mas mudança da regra, isso é algo que traz insegurança jurídica, insegurança para o investidor. Isso afugenta. Então, isso é algo que a gente precisa acompanhar daqui para frente. Em meio a todas as discussões, né, primeiro, juro em alta, né, por conta das indefinições fiscais aqui no Brasil. Dúvidas relacionadas à tributação, que na nossa opinião parecem que ter cessado aqui, pelo menos para os próximos meses. A gente ainda acha que para esse mês de julho, né, que vai terminar para a gente aqui na Ágora em agosto, a estratégia de manter mais papéis do que tijolos ainda continua fazendo sentido. E é por isso que a gente não mudou nada na carteira, né, Val? Exatamente. Aí a gente segue com aquela distribuição que a gente já tinha no mês anterior, né, na qual a gente tem ali um híbrido de lajes corporativas e logística, né, o KNRI com 10%, mas ele eleva ali um pouco, né, a participação de logística e de lajes, na qual a gente tem 10 de lajes, 10 de logística e 10 desse híbrido. Então, em torno de 15 para cada lado aqui em termos de setor. Shoppings segue com 20% da carteira, 50% de títulos valores imobiliários, na qual ali 40% é os fundos de papel e 10% do FOF. Então a gente está um pouquinho over aqui do que o IFIX, se a gente olha para fundo de fundo, né, para os FOFs, e um pouquinho abaixo para os fundos de papel, mas é o que você falou, é o 50-50 entre valores imobiliários e tijolo. Até por isso que o nosso beta, né, uma variável de risco, é um pouquinho menor que a do mercado. A gente aumentou a exposição a fundos de papel, então no mês passado, justamente por ter uma beta menor, a gente sofreu menos e teve um desempenho melhor, e é por isso que a gente entende que esse mês de julho, tudo mais constante, né? A gente não tem controle do que pode vir daqui para frente. A gente entende que essa estratégia deveria gerar recursos melhores do que o IFIX como um todo, né? A gente está com um dividend yield interessante na carteira. Nosso yield é de 10,4%, é um pouquinho menor que do IFIX. Por quê? É importante dizer que mesmo naqueles fundos de papel existem diferenças, né? Existe aquilo que nós chamamos de high grade e outros que é high yield. High grade são aquelas empresas emissores de dívida que têm uma alta qualidade de crédito, tem uma alta previsibilidade, é um bom pagador. O que acontece quando você é bom pagador? Você paga menos, né? A probabilidade de eu receber é maior, risco-retorno, mas eu pago menos. E o high yield é justamente o contrário, né? O high yield é alto retorno. Muita gente se anima pelo alto retorno, eu quero o high yield. Mas é aquela questão, né? Quem paga mais é porque está devendo mais, é porque tem um risco a mais. Às vezes não é nem porque a operação, né, a empresa em si seja arriscada, mas às vezes o projeto dela é mais arriscado, né? Então, o que é mais arriscado? Eu pegar uma dívida para financiar a expansão de um shopping da Iguatemi, por exemplo, que todo mundo conhece, ou pegar uma dívida para começar a construir um empreendimento imobiliário numa cidade pouco adensada? Acho que a resposta ela tá nas entrelinhas, né? Então você vai pagar e vai receber menos em relação àquele ativo de mais risco, tá? Então, basicamente é isso que a gente tem adotado de estratégia. A gente está acompanhando todos os meses, todos os dias ali para ver como que vai se comportar a taxa de juros. Aparentemente, esse ciclo da Selic se encerrou por enquanto, né? Há casas que, inclusive, acreditam que a Selic se estende em 10,5% até o ano que vem, né? Então, nós não teríamos mais afrouxamento monetário. Não é exatamente a nossa cabeça ainda. Acho que a gente ainda pode contar com uma benesse externa, que seria as quedas das taxas de juros americanas, que ainda existe uma grande probabilidade de que elas aconteçam esse ano. A dúvida é se é uma ou duas vezes. Isso aqui poderia ser um vento favorável adicional para os nossos mercados. Mas existem muitas partes móveis, né, dentro dessa análise. Até eventos recentes, né, quando a gente grava esse podcast, a gente acabou de ver os atentados contra o Donald Trump, que podem influenciar a dinâmica de fluxos migratórios de capital, né, uma procura de proteção dos Estados Unidos, os investidores apostando no maior protecionismo da economia americana, então comprando aquilo que estamos chamando de kit Trump, né? Ficar mais nos Estados Unidos e tirar um pouco de recursos externos que atrasaria essa melhora local. Então tudo isso ainda são partes móveis, mas por enquanto a gente entende que essa estratégia privilegiando os papéis em detrimento dos tijolos vai continuar sendo mote. Mas isso não quer dizer que nós não gostemos e ainda não vejamos com bons olhos alguns segmentos do IFIX. Como, por exemplo, lajes corporativas, que foi o objeto de análise desse mês da nossa sessão de tijolos por tijolos, né? A gente comentou um pouco, né, sobre a situação do setor. Lembro que foi um dos setores mais prejudicados pela pandemia, ainda sofre efeitos, né, da pandemia, se a gente considerar que algumas áreas
que sofreram com vacância ainda estão tendo desafios para se recuperar, mas aqui a gente inclusive quis dar um pouco de foco mais à região, inclusive onde a gente fica alocado, né, a região da Faria Lima, mas só que a gente continua vendo ali, aqui no tijolo, e principalmente aqui que a gente costuma falar que é o filé mignon das lajes corporativas, uma demanda saudável, uma vacância num nível saudável. A gente até viu alguns dados mais recentes mostrando, né, como que está esse equilíbrio, algumas saídas, mas acho que é natural que o mercado financeiro acaba pagando um pouco mais pelo espaço físico, mas a gente quis trazer um pouco dessa história de lajes corporativos que continua sendo aonde a gente vê, por ter sido um dos que mais sofreu, e não voltou ainda até os níveis pré-pandemia em termos de precificação, onde a gente ainda vê o ganho de capital, aqui em laje corporativa. Exato. Tem até um anedótico, né, recente, o PVBI, né, o Private da VBI, anunciou recentemente que teve uma renovação, né, dentro do seu portfólio por Bank of China, no FL 4440, que é nosso vizinho aqui de escritório, um pouquinho mais para frente, para quem conhece aqui a região. Ele renovou o contrato com Bank of China em 56% de reajuste. 56%. 56%, pessoal. Eu vou enfatizar essa cifra porque é muito alta. E mais importante do que a cifra em si é quem que aceitou pagar mais, né? Acho que o El disse muito bem isso, né? O setor financeiro aceita pagar mais. Mas não aceita pagar mais por qualquer coisa. Aceita pagar mais por aquilo que vê qualidade, naquilo que ele vê ganhos. E isso é uma verdade quase que absoluta, né? E a gente vivencia isso na prática, né? Por vezes, nós precisamos visitar empreendimentos, falar com investidores, conhecer novas realidades do mercado financeiro. A gente atravessa a rua, a gente vai aqui do lado. Então, isso tem um ganho de sinergia que é muito importante para o setor imobiliário e para o setor financeiro, que acaba fazendo com que os bancos paguem mais para estar aqui de fato, tá? Mas a gente não vai se enveredar muito aqui na parte de tijolo por tijolo. A gente já fez algumas análises ali no relatório desse mês. Para quem tiver interesse, o relatório já está disponível no Agro Insights. Nós apresentamos possíveis novos projetos que surgirão, né? Não somente aqui na região da Faria Lima, como nas adjacências, né? Uma outra realidade objetiva ali que está acontecendo, né? Quer queira ou quer não, é a região da Rebouças, né? Então, muitos escritórios surgindo naquela região. Rebouças para cima da Faria Lima, com grandes empreendimentos, né, grandes lajes corporativas, Rebouças para baixo da Faria Lima, aquilo que nós chamamos de boutiques, né, que são escritórios AAA, são de altíssima qualidade, mas é de 1 andar, 2 andares, é para abarcar uma operação, quiçá 2, quando muito, mas geralmente é uma operação só. Os que estão em construção e que já estão alocados, eu já conheço 2. Uma é para a Alice, aquela fintech Neo Health Tech, uma empresa de setor de saúde, e outra para Galápagos, que é uma asset, né? Então, é uma operação específica que acabou pegando essas áreas ali na Rebouças, para quem tiver interesse em conhecer ali, pertinho do Shopping Eldorado, entre a Marginal e a Faria Lima, ali onde estão surgindo esses escritórios boutiques. Então, a gente está vendo ainda uma movimentação que vai continuar acontecendo, e a questão é até quando os aluguéis podem subir. Na percepção que a gente tem, principalmente em conversas que a gente faz com gestores e com especialistas imobiliários, o nível atual, na casa de 250, 260 reais por metro quadrado, alguns casos já acima disso, ainda não repassa a inflação dos períodos pandêmicos e pós-pandêmicos, né? Então, esse número poderia subir ali, convergindo mais para a casa de 400. Se vai acontecer ou não, aí o tempo dirá. Enquanto isso, a gente está vendo sim o que tem muita gente chamando de êxodo, né? Empresas que não querem pagar esse preço indo para Chucre e Zaidan, que é uma região que também está muito aquecida. Então, é isso que eu ia falar. Começa a ajudar as outras regiões, né? Que é o que a gente já vem falando há algum tempo, de transbordar da Faria Lima para outras regiões. A gente começa a ver, talvez, esse movimento acontecendo para ajudar essa demanda ela caminhar, ela chegar no Chucre e Zaidan, no Santo Amaro, enfim, outras regiões que ficaram para trás nos últimos meses. É aquela cascata de taças de cristais, né? Vai jogando champanhe, vai preenchendo todas que estão abaixo. Se vai ter champanhe para todo mundo, eu não sei. Mas essas regiões que têm escritórios muito bons, como a região da Chucre e Zaidan, perto do Shopping Morumbi, por exemplo, devem sim ser alternativas viáveis para quem está saindo da Faria Lima, ou mesmo a Paulista, né? Então são regiões que a gente atende, acredita que possam ser beneficiadas. Mas tudo isso vai depender da dinâmica de taxa de juros, da Selic e também de um reaquecimento da atividade econômica. E nesse sentido, a gente está um pouco mais otimista sim, né? Os dados econômicos têm mostrado uma melhora, a gente até revisou para cima a nossa projeção de PIB. Isso é um alento a mais para não ficar 100% de fora de tijolos.
por mais que nós acreditemos no curto prazo que os papéis serão os mais interessantes, o ganho de capital invariavelmente vai vir de lá, né, Well? Exatamente. Acho que esses são os principais pontos dessa vez, né, Renato? Exato. Com isso a gente cobre o que a gente teve de relatório. Importante dizer que esse relatório aqui é parte integrante do relatório de fundos imobiliários divulgados todos os meses. Então, para quem tiver um pouco mais de interesse de aprofundar mais naquilo que foi dito aqui, fica o convite para acessar nosso relatório Agro Insights. Também pode deixar seu comentário aqui embaixo, dando sugestão, se gostou ou não gostou do tema desse mês. E a gente vê vocês na próxima edição do Tijolo por Tijolo. E até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal. Até a próxima.